Olá, família! Sou o pastor José Alves. Muito obrigado por você estar comigo. E eu te convido a permanecer comigo até o final dessa mensagem, até o final desse vídeo, porque vai falar muito ao teu coração. Aleluia! Deus colocou algo no meu coração nessa noite, e eu vou dizer, não é a primeira vez que eu prego essa palavra aqui no Betinho Social, e não vai ser a última. Então, os irmãos possam ouvir a voz do Senhor nessa noite, aquilo que Deus tem para trazer para nós. Não é porque é o James que está pregando que Deus vai falar, não. Qualquer um que subir aqui, até uma criança, para falar a palavra de Deus, é a palavra de Deus, e Deus estará falando conosco, amém? Então não é porque eu estou aqui. Eu quero que você agora fique atento àquilo que Deus tem para você. Às vezes nós ficamos dispersos com tantas coisas que estão ao nosso redor, mas neste momento é o momento de você ouvir a palavra de Deus, é o momento de você ter conhecimento daquilo que Deus quer fazer com você aqui nessa noite, e uma palavra também para a semana. Às vezes nós podemos vir na igreja só no domingo e durante a semana serviço, o tempo todo ali atarefado. Então nós precisamos de uma palavra que venha consolar, nos confortar e nos alegrar durante o momento que nós estamos na batalha aí, amém? Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué 24:15. Diz assim a palavra do Senhor: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa, ou eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Amém? Vamos repetir essa palavra em nome de Jesus, essa afirmação: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos todos juntos? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Pai Deus maravilhoso. Aleluia. Irmãos, quando Josué ele fala essa palavra, Josué estava no finalzinho da sua vida, já tinha assumido ali a responsabilidade de entrar com Israel na terra prometida. Moisés, ele ficou, não pôde entrar por ter ferido a rocha, e naquele instante, dali para frente, Josué, então ele entra com a batalha para expulsar aqueles povos que estavam ali naquela terra, e Israel então dominar aquele local. Parece até engraçado falar, está tendo uma guerra lá em Israel agora, mas essa palavra já estava sendo estudada há bem antes, eu achei até interessante que eu dei essa palavra na escola, na célula, e preparei ela para o domingo à noite. E quando eu peguei a lição, era a mesma palavra na lição de hoje lá dos adolescentes. Então assim, não é coincidência. Deus quer falar conosco, amém? Deus quer falar aos nossos corações sobre essa palavra. E quando Josué então ele termina, coloca, Israel divide ali as terras, tudo direitinho. Ele lembra, ele chama Israel, Deus fala com ele: chama Israel, conversa, porque você vai morrer. Então Josué reúne ali os líderes, os grandes, os mestres ali daquele momento, os anciãos, chamados na época, e fala: olha, Deus retirou vocês lá do Egito, mas antes disso, Deus chamou Abraão de uma terra que eles adoravam outros deuses. E Abraão aceitou, Abraão escolheu servir ao Deus verdadeiro. Saiu lá de terra, veio, e hoje se formou essa nação que está aqui, vivendo nesse lugar. Então Josué fala com eles: olha, está no momento de vocês escolherem servir aqueles deuses lá do passado, dos nossos pais, antes de Abraão, ou servir aos deuses dessas terras que estão aqui, ou servir ao Deus verdadeiro que nós conhecemos, que nos tirou da terra do Egito.
E aí ele dá essa afirmação: contudo, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Irmãos, Josué estava dizendo o seguinte: não importa a escolha de vocês, não importa o que vocês vão escolher, mas eu e a minha família já escolhemos servir o Senhor para sempre. Aleluia. Nós não vamos arredar os pés. E eu quero falar exatamente desse assunto nessa noite. Escolha. Escolher. O que é realmente escolher? Isso é uma responsabilidade, né? Quando nós somos responsáveis, nós assumimos os nossos atos, né? Nós assumimos aquilo que nós fazemos, porque nós escolhemos aquilo que nós queremos. Então, se eu quero fazer algo, eu faço. E se eu faço, eu assumo a responsabilidade daquilo que eu fiz, porque todas as minhas ações terão consequências. Quando Josué fala que eu assumo a minha responsabilidade de servir ao Deus verdadeiro, ele sabia que haveria algumas consequências, mas ele sabia que era a escolha certa. E é isso que eu trago para nós nessa noite. Nós precisamos escolher, mas escolher bem. A escolha precisa ser certa, porque você vai chegar no momento de decisão, e se a escolha for errada, você vai ser responsabilizado. Não tem como. E não existe outro caminho. Você vai precisar escolher. E essa escolha, às vezes, não vai ser só para mim. Vai ter momentos que eu vou precisar escolher e eu vou precisar olhar para os meus filhos. Vai ter momentos que eu vou escolher e vou precisar olhar para a minha esposa. Vai ter momentos que eu vou escolher e vou precisar olhar para a direção da igreja. Vai ter momentos que eu vou escolher e vou precisar de olhar diretamente para a igreja, porque as minhas decisões vão surtir um efeito talvez até maior nas pessoas que estão ao meu redor do que comigo mesmo. Então isso é muito importante. É por isso que Cristo ele fala: olha, cuidado para você não ser pedra de tropeço para ninguém. E ser pedra de tropeço às vezes é alguma escolha minha errada, que alguém vai olhar para mim e ele, com aquela escolha que eu fiz, vai desanimar de continuar no caminho certo. É isso que é ser pedra de tropeço. É eu envergonhar, muitas das vezes, o nome de Cristo, e as pessoas que estão olhando para mim desistirem de servir ao Deus verdadeiro. E eu pergunto para você nessa noite: você está pronto para fazer a escolha certa? Você está pronto para fazer a escolha com responsabilidade? Fazer a escolha vai depender de você. Às vezes a gente pensa assim: irmão, eu vou orar muito, Deus vai me ajudar. Você pode orar muito, irmãos, mas na hora da escolha é sua. Não tem como Deus mudar a escolha. Deus pode até te falar, mas a escolha é sua. Um exemplo muito fácil, comum: eu sou um servo de Deus, eu amo ao Senhor, mas eu amo também uma carne gordurosa. Então eu sempre vou comer uma carne gordurosa no final de semana, talvez no meio de semana, e vou comendo, e um dia eu tenho um infarto. Meu Deus, eu estou orando, eu estou buscando ao Senhor, eu estou pedindo ao Senhor que me dê saúde, que me dê graça, e agora eu com esse infarto. Meu amado, é sua escolha. Deus não vai entrar na sua escolha. Você escolheu comer alguma coisa que te fez mal. Não tem como. Os irmãos estão me entendendo, amém? Eu posso me alimentar mal, diminuir a minha imunidade e até morrer fora da época de Deus. Aí alguém fala: não, isso é um absurdo. Irmãos, Deus tem um momento de cada um de nós aqui, mas Ele não vai intervir nas nossas escolhas. Nós escolhemos o que queremos.
Mas nós precisamos saber que nós vamos ser responsabilizados pela nossa escolha. Se eu escolho dirigir sem carteira, aí eu paro numa blitz, aí o guarda, o coitado, trabalhando, é culpado de estar prendendo o meu carro, de estar me levando, de estar sendo... Não, mas é o guarda que é chato. Mas você tirou carteira? Não. Se você escolheu entrar numa rodovia com um veículo que pode causar um acidente, matar alguém, e você sem habilitação, você está assumindo um risco. Você está assumindo um risco. Você escolheu. Ah, mas eu sou crente, eu sou de Deus. Irmãos, não importa. Se a escolha for errada, você pode ser um servo de Deus, você vai pagar pela sua escolha errada. Um tempo atrás, eu recebi uma ligação de uma pessoa da igreja, não é dessa igreja, mas eu não podia atender naquele momento. E aí, um tempo depois, eu liguei para a pessoa. Ela falou: te liguei para você me ajudar aqui, rapaz, eu estava na blitz, me pararam. Eu falei: meu irmão, o que aconteceu? Não, só porque eu não tinha pago os documentos. Eu falei: irmão, então não tem jeito, precisava você ter me ligado. Você não pagou, ué. O que eu podia fazer para você? Ah, porque talvez você conversava aqui e liberava. Irmão, isso é corrupção. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Ah, irmão, mas que isso? Mas não ajudinha? Eu falei: não posso ajudar, eu posso conversar com ela aí para revocar seu carro para um lugar mais perto, né? Você não ter muito prejuízo. Mas é só. Irmãos, tem coisa que nós não podemos escolher errado, porque se a escolha é errada, você vai ser comprometido. E isso vai influenciar. Talvez é um negócio que vai repercutir, e o nome do Senhor vai ser, de vez de ser exaltado, vai ser blasfemado por sua causa. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para que o nome dele fosse glorificado nas nossas vidas, não blasfemado. E eu te pergunto, o que nós temos feito? Qual é a nossa escolha? Nós temos o livre-arbítrio, liberdade de escolha. E o que é a liberdade? A capacidade que eu e você possui de pensar. É diferente do animal. Eu posso olhar e falar: gente, eu não posso virar isso aqui porque vai prejudicar, o pessoal precisa enxergar uma escolha. Mas eu posso chegar ali e virar aquele trem ali e falar: tô nem aí para quem está vendo. A escolha, eu consigo pensar que eu vou prejudicar alguém na minha escolha. Eu posso agir, eu posso fazer tudo e ter uma motivação simplesmente da minha vontade. Ah, mas Deus pode, se Ele quiser, talvez por um motivo maior. Talvez se eu for atingir alguém que já está orando, que, né, alguma coisa assim, além daquilo que a minha escolha pode fazer, e Deus pode entrar por causa de outra pessoa, não por causa de mim. Se eu escolhi, eu vou colher aquilo que eu escolhi. Não tem jeito. Nós fazemos aquilo que queremos. Eu vou fazer uma pergunta, irmão, seja sincero. É meio complicado porque os adolescentes e crianças não estão aqui, né? Mas se tivesse aqui, talvez apareceria alguém. Se eu perguntar para vocês, quem veio na igreja hoje forçado? Tipo assim, alguém falou com você vai, ou então eu vou te bater, eu vou te, sei lá, fez uma ameaça. Você está aqui nessa noite por uma ameaça, levanta a sua mão. Talvez se tivesse alguma criança ia levantar, e ouvir, não, nem fez ouvir, talvez, né? Mas eu acredito que aqui só tem adulto, ninguém, quem veio aqui porque escolheu. Mas já aconteceu, eu, por exemplo, falar com a minha esposa: hoje eu não vou na igreja. Ela fala: por que você não vai? Eu não estou afim, estou cansado, hoje eu não quero ir. Você não vai mesmo? Não, então eu não vou. Beleza, vai. E ela vinha, eu não vim. É a minha escolha. Deus não vai entrar e falar: você vai sim ir. Não, não vai. A escolha é sempre nossa, mesmo que nós somos dedicados a Deus, mesmo que nós queremos as coisas de Deus, mas a escolha, ela é nossa. Bom, uma coisa interessante que eu quero trazer para você, e o que Deus então faz com essa escolha? Irmãos, eu posso escolher de fazer tudo errado. Por isso Deus deu a lei para Moisés. A lei, ela não veio para salvar. O que muitas das pessoas até hoje
fica falando, eu tenho que cumprir a lei, senão eu não vou ser, se eu não guardar o sábado, eu vou para o inferno. Se eu não fizer isso, se eu comer carne de porco, se eu fazer aquilo. Irmãos, a lei ela foi feita exatamente para limitar a nossa vontade. Porque senão o mundo seria um caos. Imagina, irmãos, no mundo que nós estamos, se não houvesse lei, se a pessoa que fosse roubar tivesse liberdade de roubar e não fosse presa. Você já pensou nisso? Ele iria conseguir? Ia. Aí você fala comigo, James, mas mesmo tendo uma lei, ele vai roubar. Vai. Mas existe uma lei que se a polícia pegar ele vai ser preso. Ah, mas vai soltar de novo, vai roubar de novo, mas vai ser preso de novo. Não importa, existe a lei. É um limite para que não haja um caos, porque senão formaria um caos, uma guerra civil. Cada um iria olhar para si mesmo e cada um iria fazer a sua própria escolha. Eu quero dizer para você nessa noite que a lei veio para apontar o pecado. Vamos ler Romanos 7,7. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Romanos 7,7. Esqueci meu óculos, mas acho que nós vamos conseguir. Aleluias. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. A lei ela aponta o pecado, a lei ela aponta o limite. Não adulterarás, não farás deuses estranhos para ti. A lei vem apontando o limite, para que o homem soubesse aonde ele poderia chegar. Mas a lei não salva ninguém. A lei, ela simplesmente coloca limite. Vamos ler Gênesis 4, 6 e 7. Gênesis 4, 6 e 7. Aleluias. Está lá no início na Bíblia, facinho. Gênesis 4, 6 e 7 diz assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu coração? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se você não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A primeira coisa, Deus chama Caim e fala com ele: olha, você está furioso, está irado. O que está acontecendo com você, irmãos? Nós até conseguimos chegar no limite realmente da ira, do nervosismo, mas vai chegar um momento que você precisa parar, tem que escolher parar. Porque se você brotar no seu coração algo que está além daquilo que o limite estipula, com certeza você vai entrar na mesma dificuldade. Olha, Deus, ele falou com Caim: se você fizer o bem, não será aceito. Irmãos, a escolha. Aí a gente pensa: Abel era um homem do bem? Amém? Não, não é possível. Abel era um homem do bem? Os irmãos estão dormindo? Não? Aleluia. Irmãos, levanta sua mão e diz assim: sim, Abel era um homem do bem? Ele era um homem do bem. Caim pensou em matar Abel. Não era para Deus ter protegido Abel? E alguém vai te questionar isso: por que Deus não protegeu Abel? Deus poderia ter cercado Abel. Ele fala: não, ele é meu. Eu já vi até uns hinos assim: é o menino dos meus olhos, aqui ninguém mexe, ninguém toca. Mas e aí? Me explica isso aí. Me fala isso aí. Meus amados, não caiam no engano. A escolha é nossa. Caim escolheu tirar a vida de Abel, e ele fez. Se Deus tivesse deixado protegido Abel, ele saía vivo.
Mas Caim ia tentar novamente. Caim ia tentar novamente, ia tentar de novo, porque ele tinha um coração mau. Ele escolheu fazer a coisa errada. E a proteção de Deus para nós, ela é eterna. E aí é que nós, às vezes, não entendemos. Deus não vai te proteger só nessa terra. Ele vai te proteger eternamente. Você vai ver Abel lá no céu. Ele não desapareceu não, ele está vivo. Ele está guardado por Deus. Mas você, possivelmente, não vai ver Caim. Possivelmente. Então, irmãos, a escolha, ela é muito importante. Se eu escolher fazer alguma coisa, pode ter certeza que eu vou fazer. E no momento que eu fizer, eu vou colher. Porque Caim colheu. Ele colheu. Os planos de Deus para a terra não pararam ali, porque depois disso, Deus deu 7, que prosseguiu a linhagem de Deus aqui na terra. Não parou o plano de Deus. Mas Abel perdeu sua vida e Caim foi condenado por isso. Então essa é a escolha. Se nós escolhermos fazer o mal, nós vamos fazer? Vamos. E eu quero trazer isso para você nessa noite, para você entender que não é o Espírito Santo de Deus que vai fazer você escolher o certo. Não, Ele vai colocar no seu coração o certo. Você é que tem que escolher a coisa certa. Eu já vi muita gente falando: não, irmão, estou orando, Deus vai me dar graça, vai te dar graça para sair do pecado. Meu filho, é você que tem que sair. Ele já te falou, está na Bíblia. É você que tem que fazer o bem, escolher o bem, escolher o caminho certo. Não adianta. Se você ficar esperando Deus escolher por você, você vai morrer no caminho errado. A escolha, ela é nossa. O pecado, ele está à porta, mas compete a nós dominá-lo. Compete a nós. E nós dominamos como? Escolhendo certo. Se eu escolho fazer a coisa certa, eu domino o pecado. Então, se eu estou com raiva, eu estou a fim de falar mal do meu irmão, se eu não falo mal do meu irmão, escolho a coisa certa. Eu não vou pecar. Se eu estou num momento de perigo, eu preciso mentir para sair daquilo, mas eu falo: não, peraí, eu sou de Deus, eu escolho a coisa certa, não mentir. Então, aí sim, eu saio do pecado, porque ele estava à porta, mas eu consigo sair dele. Nossas escolhas ruins podem nos levar a pecar contra Deus. Existem algumas escolhas, e aí eu vou perguntar, isso aqui é muito polêmico, mas eu acho importante falar. Tem muita gente tem muitos cristãos no mundo, não estou falando no Brasil, no mundo, que bebe socialmente, bebe, e aí ele chega e mas me prova na Bíblia que beber socialmente não que é pecado. Irmãos, não tem como provar. Não tem. A embriaguez está lá, está escrito. Embriaguez é pecado. Mas beber socialmente, um copinho, não existe. E aí alguém vai falar comigo: então eu posso beber. Tranquilo, irmãos. É a escolha. E eu sempre falo isso quando a pessoa me pergunta: é a sua escolha. Mas a gente precisa pensar um pouquinho na nossa escolha. Porque você pode estar gerando dentro da sua casa um alcoólatra. Porque se você bebe socialmente, o seu filho pode ser viciado um dia para entrar na bebedeira. O dia que você esquecer e beber um pouquinho mais, você pode embriagar e entrar no pecado. Então você pode ter certeza. Você acha que Satanás, que está tão de perto tentando nos destruir, não vai usar isso contra você? Responde para você mesmo. Você acha? Ele está tentando acabar com a humanidade, acabar com a família, e você está dando um espacinho para ele entrar. Você acha que ele não vai entrar? É claro que vai. E ele pode te destruir totalmente. Então nós precisamos pensar que as nossas atitudes, alguém está olhando para nós.
Está os nossos filhos, está a nossa esposa, está o nosso esposo, está alguém da igreja, está alguém que você ganhou para Jesus, alguém que você está evangelizando, ele está olhando para você, e ele está querendo te imitar, e muitas das vezes, ele pode se escandalizar por aquilo que você faz. Nós precisamos ter cuidado para não pecar contra o nosso Deus. A lei, ela não veio trazer segurança, ela não veio trazer salvação, ela veio apontar o pecado. Agora vamos lá, vamos pensar, a lei impediu o homem que Deus falou que ele, olha, Davi é o homem segundo o meu coração. A lei impediu ele de cobiçar a mulher de Urias? Impediu? Sim ou não? Não. Por que não? Porque é escolha. É escolha, ele ia escolher fazer aquilo. A lei impediu o povo de Israel de adorar outros deuses? Não. Mas a lei impediu Sadraque, Mesaque e Abednego de falar: olha, eu posso ser jogado lá dentro daquela fornalha de fogo, mas eu não vou adorar. E foi jogado, a lei impediu? Também não. A escolha foi deles: eu quero morrer por Cristo, não importa, mas eu não adoro outro Deus a não ser o Deus verdadeiro. Aleluias. Foi escolha. Mas essa escolha, Deus trouxe salvação. Talvez você nunca ouviria o nome desses 3 homens de Deus, porque tinha vários judeus naquele lugar que nós não sabemos quem era, porque não foi relatado, porque ajoelharam diante de outros deuses. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego tem um nome revelado, porque eles recusaram e falaram: eu adorarei somente o Deus verdadeiro. Aleluia. Eu vou adorar somente Ele. E aí a gente conhece essa história, exatamente porque uma escolha. Escolheram fazer a coisa certa, mesmo sendo difícil. Porque às vezes a gente pensa que fazer a coisa, escolher certo, é porque vai ser um caminho de flores. Não, nem sempre. Às vezes vai ser um caminho de espinho, mas vai ser um caminho que vai ser registrado historicamente, porque vai marcar uma geração. E é isso que eu estou falando para vocês nessa noite, irmãos. Essa geração precisa marcar a história de uma geração que adora o Deus verdadeiro, que escolheu fazer a coisa certa, que escolheu andar no caminho certo, que escolheu ser separado do mundo. Aleluia! É essa geração que Deus está procurando. E você faz parte dela? Você escolheu, amém? Então glória a Deus se você escolheu fazer parte dela. Aleluia! O conselho de Deus para o próprio Caim não fez ele desistir da escolha errada. Não fez. A escolha era dele. Nós somos a lei na nossa casa. Os nossos filhos precisam nos obedecer. Irmãos, a escolha nossa, ela é individual. Eu não posso escolher para minha esposa, mas tem hora que eu vou escolher por ela. Quando a escolha precisar ser da família, pode acontecer de eu ter que escolher para minha esposa. Imagina José naquela noite, quando o anjo apareceu para ele e falou: olha, pega Jesus e sai correndo. Pega Jesus e Maria, porque se você não sair daqui, Jesus vai ser morto. Irmão, se José desobedecesse o anjo, Jesus ia ser morto? Hã? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Irmãos, se desobedecesse, Jesus ia morrer. Ia morrer. Ah, Deus ia arrumar uma outra forma. Não estou entrando nesse caminho. É claro que ele poderia. Mas a desobediência de um homem poderia mudar toda a história da humanidade. Mas José não desobedeceu. Levantou, pegou Jesus e levou Jesus. Gente, era Jesus. Deus poderia simplesmente tampar ali, ó, os soldados passarem e não ver ele. E aí? E aí? Por quê?
ação, escolha. Nós precisamos escolher. E José escolheu bem. Agora você imagina a mulher de José, a esposa de José Maria. Ah, me ajuda aí. Você está falando que o anjo falou com você que tem que sair daqui correndo? Anjo nenhum falou isso comigo, não, mãe. Vai ter que falar comigo também. Imagina as irmãs, se fossem as irmãs hoje. Imagina você, irmã, se o marido falasse com você, ó, levanta de madrugada, eu vou embora, porque vai. Como que vai? O anjo me falou. Que anjo? Que anjo? Irmãos, muito cuidado, muito cuidado. Porque pode ser realmente que Deus está revelando alguma coisa necessária de fazer, né? E você ignorar. E isso ser um prejuízo muito grande na sua família, no seu lar, na sua casa. A decisão do seu filho, irmãos, até 18 anos, quem decide na sua casa é você. Ah, você exagerou. Exagerei não. E eu vou provar para você. Você sabia que o nosso filho, até 18 anos, se ele praticar um crime, nós temos que ir lá na delegacia responder? Quem sabia disso aí, levanta a mão. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelos nossos filhos. E aí tem chegado a nós, às vezes, irmãos, alguns pais, sabe uma coisa, irmão? Meu filho, 13 anos, abençoado. Vou te fazer a pergunta antes de falar isso aqui. Imagina, quem tem filhos aqui, adolescente, levanta a mão. Imagina seu filho chega perto de você e fala assim, olha, pai, decidi. A partir de hoje, não vou estudar mais. Não vou mais na aula, acabou, parou. Quem iria deixar? Levanta a mão para mim, por favor. Quem ia deixar? Levanta a mão. Ninguém? Mas por que às vezes o filho fala assim, eu não vou na igreja mais não? Tá bom, meu filho. Tá bom. Jesus vai falar no seu coração, uma hora você vai. Me explica isso, irmãos. Qual que é o mais importante para o seu filho? É ele ir para a igreja ou ele ir para a escola? É a salvação da alma dele ou é ele aqui na terra? Me explica. Olha como que nós trocamos as coisas. A escola de jeito nenhum. A igreja não. Ih, deixa ele, tadinho. O menino, ele precisa ter um sosseguinho. Cuidado. Você é responsável por seu filho até 18 anos. É você que tem que falar com ele. Não, você vai para a igreja sim. Com 18 anos, se você quiser ir para onde for, e não importa, mas até 18 anos, debaixo do meu teto, você vai me acompanhar naquilo que eu quero. Eu sou responsável por você. Amém? Irmãos, não tem jeito. E aí chega o pai Pedro e fala, irmão, mas ele não quer ir na igreja, irmão. O menino está com 13 anos, 14 anos, 15 anos, não tem disso não. Eu cuidava de uma sobrinha nossa, sobrinha da Maeli. Aí por volta de 12 até 15 anos ela morou com a gente. E eu me lembro de um dia, domingo à noite, minha esposa deve lembrar disso, na hora de ir para a igreja, ela abriu lá uns cartazes assim, uns trem e tal. Aí eu, vamos embora. Ô tia, cheio de coisa para fazer, trabalho para amanhã, para entregar amanhã. Não tem problema, vamos para a igreja, na hora que você voltar. Tia, mas é muita coisa, fica até amanhã de madrugada fazendo, porque você teve sábado, você teve sexta, por que tem que ser agora, na hora de culto? Aí chorou, não, eu saí da escola, não tem problema, vamos embora pro culto. Aí rapidinho, viemos pro culto, voltamos para casa, com 10 minutinhos acabou o trabalho. Mas já acabou, deu um jeitinho aqui, toda alegrinha já, porque já tinha passado aquilo, aí beleza, acabou aqui. Hoje, irmãos, tá na igreja firme, louvando a Deus, ensinando os filhos, tá lá com alguns problemas, mas não larga Jesus. Não larga. E é isso que é importante. Você precisa entender que na sua casa você manda. Ah, então depois de 18 anos eu posso fazer o que quiser. Depende. Na sua casa não. Você pode fazer o que você quiser onde você está. Mas, por exemplo, meu filho está lá, o Ezequiel, cismar de qualquer coisa. Deus, irmãos, em nome de Jesus não vai acontecer, mas é só um exemplo.
Aí, quero desviar, quero tomar uma cerveja. Aqui em casa, não. Lá fora. A escolha é sua. Mas não é aqui não, mãe. Irmãos, quantos homens filhos de irmãos, leva a mulher para dentro da casa e a mãe não fala nada? Você está pecando. A casa é sua, você tem que ter ordem. Aqui na minha casa não entra não, meu filho. Pode sair, é pecado. Irmão, você está sendo muito exagerado. Você vai ser responsabilizado aqui pelas suas atitudes e escolhas. Não é por mim não, é por Deus, porque você é responsável pelos seus filhos. Amém? Pesado, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Tá, irmãos, a decisão mais importante que nós temos que fazer, Romanos 10:9, vamos lá. Romanos 10:9. Aleluias, glória a Deus. Romanos 10:9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você precisa, se tem alguém aqui nessa noite que não confessou Jesus como seu Salvador, é necessário, porque a única salvação, a única ponte do homem aqui na terra com Deus é Jesus Cristo. Nós precisamos confessar os nossos pecados. A Bíblia é muito clara sobre isso. Temos que confessar os nossos pecados. Vamos lá, João 7, 37 a 39. João 7, 37 a 39. Diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. É escolha. Eu quero Jesus, então você vai ter Jesus. Do seu interior vai fluir rios de água. Eu falei isso aqui para os adolescentes, eu vou repetir para os irmãos. Eu ouvi isso de um pastor, está até com o nome dele aqui, mas fugiu da mente. Quem já ouviu vai lembrar aí. E ele estava falando dessa importância de nós e Deus. E muitas das vezes a gente fala assim: nossa, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Irmãos, para nós entendermos isso melhor, na verdade, nós já éramos condenados. E eu já falei isso aqui. Então pensa num aquário com água e pensa num peixe. Quem já teve um aquário em casa com peixinho? Acho que quase todo mundo já teve, né? Levanta a mão, quem já teve? Um aquáriozinho lá com beta, né? Quase todo mundo já teve. Você já experimentou tirar o peixinho da água e colocar em cima da pia? O que acontece com ele? O que acontece com ele? Ele morre. A água é o Espírito Santo de Deus, o peixinho é você. Sem o Espírito Santo de Deus é morte. Então não faça isso. Não tente sair da água, não tente sair de Deus. Não pense que Deus está arrastando querendo você. Lembre-se que você precisa estar nele para viver. Tirou você dele, é morte. Nós precisamos de Deus para sobreviver, para viver, para respirar. E a única forma é estar nele. Amém? É a única forma, não tem outro jeito. Irmãos, a escolha nossa na nossa casa, a escolha nossa no nosso serviço, na igreja, vai impactar vidas. E aí eu falo que muitas pessoas chegam perto de mim e me perguntam: por que o fulano de tal prega, busca a Deus, é um cara de oração, é temente a Deus, e os seus filhos não vão para a igreja? Aí eu falo duas coisas. A primeira, pode ser o erro dele. Pode ser.
Ele pode ter pregado muito com palavras e pouco com testemunho. Pode ser. Mas pode ser escolha da pessoa. Escolheu. É escolha. Mas eu não posso carregar de forma alguma na minha mente a culpa de que eu não dei testemunho na minha casa. De forma alguma. Eu não posso, o pastor falou isso aqui, eu não posso ser hipócrita. Pregar uma coisa, mas lá em casa eu sou outra. Porque a referência dos meus filhos não é a minha palavra, é aquilo que eu faço dentro da minha casa. É o meu testemunho através da própria palavra de Deus. Se eu não dou testemunho, não adianta palavras. E é por isso que muitas das vezes perdemos os nossos filhos. Porque quando eu entro no supermercado, então eu pego alguma coisa e enfio no bolso, aí meu filho está olhando, não é pai, só para pagar, não? Oh, esqueci. Aí a segunda vez, esqueci o que faz. Como assim esqueceu? O filho está lá toda hora, tem alguém batendo no portão, cobrando o pai, e o pai fala com ele, fala que eu estou aqui não, tá? Estou aqui não. E aí? Que testemunho é esse? Aí no outro dia está aqui em cima pregando, irmão, você tem que orar, tem que buscar, e dá uns glória. E o filho está lá, está precisando mesmo. Está precisando mesmo. Irmãos, eu estou falando uma coisa com vocês, não é historinha não, acontece. E eu já vi acontecendo. Já vi acontecendo da mulher falar assim, pastor, tem como eu e meu marido morar na igreja não? Pastor, mas por que, irmã? Vocês estão com problema no aluguel? Não, é porque lá na igreja meu marido é uma bênção. Lá em casa era o diabo. Talvez eu morando na igreja melhore. Irmãos, qual é o testemunho que nós estamos dando para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso esposo? O que nós somos? Não adianta eu mentir. Não adianta eu ficar aqui pulando igual cabrito, achando que aquilo está cheio de poder de Deus. Deus está dentro de cada um de nós. As nossas ações mostram, revelam que Deus está em nós. Aleluia! Pelo fruto conhecereis a árvore. Não é pulo, grito, canto, choro, rolar, não. É a experiência que a pessoa vai falar assim, olha, eu quero ser igual ao meu pai. Já ouvi algumas pessoas falando assim, aqui na igreja, eu quero ser igual a minha mãe, fiel a Deus, semente ao Senhor. Essa é a mulher de Deus. Eu quero ser igual ao meu pai, respeitador, um homem corajoso, um homem que prega a palavra, um homem que está a todo momento sendo falado, as pessoas que estão ao redor dele estão sendo iluminados. Esse homem é que eu quero ser. Quero imitar esse homem, porque esse homem imita Cristo, aleluia. Esse homem está seguindo os passos de Cristo. Irmãos, precisamos carregar isso conosco. James, você faz isso, você é perfeito, irmãos. Talvez alguém pode olhar aqui e pensar na perfeição. Não estou falando da perfeição. Eu estou falando no testemunho. E o testemunho inclui os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito incluem o perdão. Não quer dizer que eu vou errar. Talvez eu errei com a minha esposa, mas aí eu chamo ela e peço perdão e ela me perdoa e a gente chora junto. Os filhos vão aprender com isso também. Olha, isso acontece, mas precisamos pedir perdão, precisamos orar. Olha como que Deus faz, olha como é que é. Irmãos, a experiência, o testemunho vale mais do que muitas palavras. Então fique atento a isso. Seu filho precisa te imitar, ser você no futuro. E você precisa saber que se você não for uma boa pessoa, ele vai imitar você direitinho. Direitinho. Apesar da salvação ser individual, eu preciso cooperar para que a minha família seja feliz, para que a minha família seja de Deus, para que meu lar seja o lugar mais querido dessa terra. A gente sempre tem falado isso aqui. Hoje na escola dominical, o nosso assunto é lar docilar
ou guerra? Qual que é a nossa casa? É um lar docilar ou é um lugar de guerra, de trevas? Ah, irmão, mas lá em casa só eu sou evangélico. Muitas pessoas aqui assim. Irmãos, onde a luz chega, treva nenhuma fica. Nenhuma. Tem que ir embora, porque somos luz. E se somos luz, nós estamos refletindo a glória de Deus neste lugar. É interessante, às vezes eu comentei com a minha esposa, a gente anda muito fazendo umas visitas aí. Você chega dentro da casa da pessoa, na hora que você sai, parece, sabe aqueles rolos compressor que eles passam no asfalto para amassar aquele asfalto quando ele está lá quente? Parece que passou aqui em cima da gente, de tanta depressão dentro da casa. Eu falo, como que essas pessoas estão conseguindo viver aqui dentro? Em contrapartida, a gente entra num lugar que fala, gente, eu queria até deitar aqui e dormir, porque a paz que está reinando aqui está tão gostosa, que o Espírito já comunica com o Espírito que está lá, que é o mesmo Espírito Santo, e você fala, eu estou dentro de casa, eu estou na minha casa. Aleluia. E irmãos, é quase que palpável. O pastor sabe disso, sabe, faz visita, sabe disso. Parece que você chega assim, você pega os maus assim, dentro da casa assim, ó. E a pessoa está vivendo lá dentro e não percebe, porque já perdeu a luz, não brilha mais, já está na escuridão. Ela só pensa que brilha, mas a escuridão tomou conta. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu sei que você queria uma palavra aqui que eu estivesse pulando e você estivesse aí glorificando, mas pode glorificar, porque o que Deus quer de nós é morar com Ele para sempre na glória. Aleluias. Ah, eu não sou perfeito, ninguém é, mas vamos praticar o fruto do Espírito. Vamos ser exemplo na nossa casa, vamos ser exemplo na nossa igreja, que as pessoas olhem para nós e falem, olha, são seres humanos, mas a glória de Deus está no rosto, está brilhando, eu estou vendo, tem algo diferente na vida deles. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer oração em nome de Jesus. Eu estive fazendo uma visita ontem e eu vi um milagre muito grande, um milagre extraordinário. Eu vi uma pessoa que não gostava de nada de igreja, e essa pessoa, ela interrompeu, ela chegou perto de mim e começou a perguntar sobre igreja, e ela falou, gente, eu estou querendo Deus, eu estou querendo ler Bíblia, eu estou sentindo. Eu falei, como que o Espírito Santo de Deus fala com a pessoa, toca na pessoa? Que maravilha! Às vezes eu falo milhões de palavras, não surte nenhum efeito, mas o Espírito Santo de Deus vai e coloca no coração da pessoa um desejo tão grande, que ela te procura e fala, como que eu faço para ler a Bíblia? Onde que eu leio? Como que eu começo? Quem pode me ensinar isso aqui? Irmãos, é só Jesus. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Quando nós não estamos nele, a gente começa a perder essas coisinhas que vai nos fortalecendo. A gente começa a perder a própria glória de Deus na nossa vida. E aí a gente precisa falar igual Davi falou, Senhor, dai-me novamente a alegria da tua salvação. Irmãos, eu tenho certeza que aqui na igreja não tem ninguém com esse problema, amém? Em nome de Jesus. Mas você deve conhecer alguém aí que está passando por grandes dificuldades de escolha, escolhendo sempre coisas erradas, escolhendo sempre o caminho errado. Está no momento de você orar por ele aqui nessa noite. Você vai lembrar dessa pessoa. Eu tenho várias para orar. Tenho orado muito por essas pessoas, para que Deus venha salvar essas pessoas, para que Deus venha libertar essas pessoas. Nós fomos colocados como missionários, não só de palavra, mas de intercessão, de testemunho, para que essas pessoas alcancem Jesus. Tem gente que fica querendo ser missionário para ir lá para não sei aonde, com um tanto de obra para ser realizado no seu vizinho, na sua casa, nos seus parentes. Então vamos nos colocar diante de Deus para fazer a vontade de Deus.
Amém? Feche os seus olhos. Ore com sinceridade. Não fique olhando para um lado e para o outro, não, meu irmão. Fale com Deus nessa noite. Eu não posso fazer nada por você. Nada. Se olhar para mim aqui, você pode desanimar de viver. Não tem nada para você. Ora para Deus agora. Fala: Senhor, eu estou aqui nessa noite. Feche seus olhos. Começa a orar. Senhor, eu estou aqui nessa noite, pedindo ao Senhor por misericórdia pela vida daquela pessoa ali que está afastada do caminho do Senhor, que escolheu de uma forma errada, que está passando por lutas porque quis passar, porque escolheu mal. O Senhor tem misericórdia. Meu Deus, vem entrar com providência, com libertação, com salvação. Meu Deus, tenha misericórdia dessas vidas. Pai querido, eu estou na tua presença nessa noite. Eu te adoro, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Não existe outro Deus. Pai, eu te adoro porque o Senhor me escolheu, não porque eu fosse alguém importante, não porque, ó Deus amado, eu fosse alguém, ó Deus amado, que iria brilhar, não. O Senhor me escolheu porque eu não era nada, eu era um lixo, eu não seria escolhido por ninguém, mas o Senhor teve misericórdia de mim, e o Senhor me salvou, e o Senhor me libertou. Pai, por isso nessa noite eu estou aqui para transmitir a Tua palavra. Ó Deus amado, a Tua igreja. Da mesma forma eu peço ao Senhor que manifeste, Pai, em cada coração, ó Pai. Meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor, que falou aquele rapaz ontem ali, que me procurou, este mesmo Espírito fala com a Tua igreja nessa noite. Meu Deus, das mudanças que nós precisamos, daquilo que nós precisamos fazer para sermos melhores, meu Pai. Meu Deus, eu peço ao Senhor que tire de nós o desânimo. Quantos de nós chegamos na igreja desanimados, ó Pai? Quantos de nós chegamos na igreja, ó Pai amado, cansados da nossa luta? Ajude-nos, meu Pai. Que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco. Que o poder do Senhor nos envolva. Que nós possamos, ó Pai, sair daqui diferentes. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, para brilhar neste mundo de escuridão. Que nós possamos sair daqui para que as pessoas venham olhar para nós e falar: olha, eu quero ser como aquela pessoa. Eu quero ser como fulano, como ciclano. Porque ele é diferente, ele brilha. Ele tem um brilho diferente. E esse brilho é do Senhor, meu Pai. Fala com a tua igreja nessa noite. Meu Deus, que nós possamos andar diante de ti, fazendo a tua vontade, fazendo o teu querer. Meu Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos. Obrigado por você ter permanecido comigo até o final dessa mensagem. E eu creio que ela vai falar profundamente ao teu coração. Muito obrigado por ter permanecido. Compartilhe ela, compartilhe essa mensagem. Envie ela para os seus amigos, dê o seu like, é muito importante. Até a próxima mensagem. Deus te abençoe. Muito obrigado.